Você está estudando para a prova da OAB e teme aquelas pegadinhas, aquelas armadilhas na hora da prova? Hoje eu vou desvendar as principais pegadinhas em direito do trabalho para que você possa fazer uma preparação melhor e se prevenir quanto a essas armadilhas da FGV. Fica comigo até o final desse vídeo para que você consiga ampliar a sua preparação. Eu sou a professora Estela Muniz, sou especialista, professora e mentora em Direito e Processo de Trabalho aqui no Estratégia OAB e eu tô aqui hoje para desvendar essas principais pegadinhas dentro da sua prova de Direito do Trabalho. E eu vou trazer aqui as temáticas para que você possa visualizar melhor, como jornada de trabalho, contrato de trabalho, estabilidade provisória e também as aplicações dentro da relação de emprego e relação de trabalho. Então fica comigo até o final para que você consiga desvendar comigo todas essas pegadinhas. Se você achou esse conteúdo relevante, já clica aqui no gostei, já passa a nos seguir aqui na nossa página e nas nossas redes sociais, @EstratégiaOAB, para que você possa acompanhar não só esse conteúdo relevante, mas todos os outros que a gente fornece gratuitamente e diariamente nas nossas páginas. E trazendo a pegadinha número 1, dentro do tema de jornada de trabalho, nós temos ele, o querido, o amado, o idolatrado intervalo intrajornada. Sim, pessoal, esse tema cai toda vez dentro do exame de ordem e leva muitos candidatos. Por quê? A FGV gosta de brincar com os patamares do intervalo para refeição e repouso que o trabalhador tem, dependendo da sua jornada. E esse quadrinho aqui diz para você todos os intervalos de acordo com a jornada diária do trabalhador para que ele possa usufruir esse descanso. E qual que é a pegadinha dentro dessa temática? Ela vai trazer um caso de que o trabalhador trabalha 8 horas e que ele usufrui 30 minutos de intervalo, que foi o pactuado com a empresa, se isso é legal ou não. E muito cuidado, pessoal, porque na nossa legislação trabalhista, em hipótese nenhuma, individualmente, o intervalo pode ser reduzido, mas temos uma exceção. E qual que é a exceção? Nós precisamos atender 2 requisitos. O primeiro deles tem que vir mediante acordo ou convenção coletiva, não pode ser individual entre trabalhador e empresa. E o segundo item de requisito obrigatório tem que ter autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. Então a empresa não pode deliberadamente fazer esse intervalo sem passar pelo sindicato e pelo Ministério do Trabalho. E trazendo outra pegadinha, ainda dentro da temática de jornada de trabalho, temos um outro queridíssimo nos exames de ordem, que é a compensação de jornada. A compensação de jornada, ela acontece quando o trabalhador ele extrapola a jornada dele, mas ele não vai receber o adicional de 50% no mínimo. Ele vai receber isso em folgas. Então a gente utiliza um instrumento que chama banco de horas para que isso aconteça. E é aí que a FGV gosta de brincar, porque nós temos 2 tipos de banco de horas. O banco de horas anual e o banco de horas semestral. Quando a gente fala de banco de horas anual, ele necessariamente tem que passar por acordo ou convenção coletiva. Já o banco de horas semestral, aquele que faz a compensação em 6 meses, ele pode ser feito por acordo individual, ou seja, entre trabalhador e empresa. E a FGV gosta de brincar, de fazer o acordo individual para um banco de horas com compensação anual. Então, muito cuidado, pessoal, porque isso é uma pegadinha que também derruba muito candidato. Mas você que está aqui comigo não vai cair nessa armadilha, porque estou te passando isso para que você gabarite direito do trabalho. Terceira armadilha da FGV, também um assunto que ela ama e é nada mais nada menos do que a nossa alteração contratual. Sim, pessoal, a FGV gosta de explorar esse tema porque ele também gera muita dificuldade na hora do aprendizado. Por quê? Quando a gente fala de alteração contratual, quando eu vou mudar, por exemplo, a localidade do trabalho do empregado, eu não posso fazer isso sem consultá-lo. Então, tem que ter um mútuo acordo entre a empresa e o funcionário. E também não pode resultar, obviamente, em prejuízo para esse empregado. Mas temos 2 exceções e a FGV ela gosta de explorar essas 2 exceções. E quais são? A primeira delas, quando a gente fala de função de confiança, cargo de confiança, que pode sim ter essa alteração de contrato sem prévio aviso e sem o mútuo acordo. Então, a função de confiança me permite fazer isso com o empregado. E o segundo caso é quando isso já consta no contrato de trabalho do empregado. Então, eu já avisei ele anteriormente e, obviamente, ele concordou com as cláusulas do contrato de trabalho, então já estava ciente de que poderia alterar essa localidade do trabalho, desde que não resulte
prejuízo ao trabalhador. Então, nessas hipóteses é que a FGV gosta de brincar. Ela vai falar que teve alteração do local de trabalho e não teve esse mútuo acordo, se pode ou se não pode, e é aí que você não vai escorregar nessa armadilha, porque eu tô falando pra você aqui que são exceções e que precisa sim do mútuo consentimento, se não for esses dois casos aqui. E outra armadilha que a FGV não ama não, ela idolatra, ela não vive sem, é a estabilidade provisória da gestante. Sim, pessoal, esse tema, apesar de todo mundo saber que a estabilidade gestante, ela é contada do início da gestação, de quando a pessoa sabe da gestação até 5 meses após o parto, a FGV gosta de trazer as situações polêmicas, e eu trouxe aqui para vocês também quais seriam essas situações polêmicas, que é quando a funcionária está no cumprimento do aviso prévio, então se ela pediu demissão ou foi dispensada e está no curso do aviso prévio, ela tem direito à estabilidade? Sim, porque ela estava num contrato de trabalho que descobriu a gestação aí no finalzinho aí do aviso prévio, no último dia do aviso prévio, ela tem direito à estabilidade provisória. Então a empresa tem que cancelar esse aviso prévio, reintegrar ela nos quadros da empresa e fazer todo o trâmite necessário. E o outro caso, pessoal, é com relação ao contrato de experiência. Sim, o contrato de experiência, o contrato por prazo determinado em geral, faz com que a empregada tenha sim estabilidade gestante. Então, se ela descobre no final do contrato por prazo determinado que ela está gestante, ela vai ter direito à estabilidade gestante. Cuidado, pessoal, agora luz vermelha para que você entenda que a estagiária gestante não tem direito à estabilidade. E a FGV, ela ama, ela idolatra e ela cobra dessa forma, juntando as 3 possibilidades em uma questão só. Olha só essa questão para vocês verem. Ela trouxe que uma funcionária estava no aviso prévio, a outra estava no cumprimento do contrato de experiência e uma estagiária, e ela te pergunta qual funcionária tem direito à estabilidade gestante. Então, cuidado, pessoal. A estagiária não tem direito à estabilidade gestante. Por quê? Porque o contrato de estágio não é um contrato formal de trabalho. Então, nesse caso, ela não vai ter direito à estabilidade gestante. Então, cuidado. Quando vocês virem uma questão que une os 3 tipos de funcionária, pode ter certeza que vai ter uma estagiária no meio, para que você se confunda e erre a questão. Então, falou em funcionária, estagiária, que nem é funcionária, não caia nessa armadilha. Não detém a estabilidade gestante. Contrato de experiência ou por prazo determinado tem estabilidade, no cumprimento do aviso prévio tem estabilidade e no contrato normal, obviamente, também tem. Mas a estagiária não tem. Já anota essa dica para você não cair nessa armadilha, porque sempre cai nas provas da FGV. E para você conseguir fixar melhor essa questão da estabilidade provisória, óbvio que eu ia trazer um quadro didático para você memorizar todas as estabilidades que você precisa. E a FGV, ela adora cobrar essas estabilidades. E as que tem suplente também. Então já memoriza esse quadro, também tá no nosso acesso lá no Instagram, @estratégiaOAB. Você pode ter acesso por lá também para você conseguir fazer um print melhor no seu celular e guardar essa informação, porque esse tema de estabilidade provisória, ele não cai não, ele despenca nas provas da FGV. Então memorize esse quadro para você não errar mais essa questão. E a última pegadinha, mas não menos importante, diz respeito à relação de emprego versus relação de trabalho. A FGV, ela gosta de misturar os dois institutos. Então muito cuidado, quando falamos de relação de emprego, nós estamos falando do vínculo, da carteira assinada. E quando falamos da relação de trabalho, é aqueles trabalhadores que não são acobertados pela legislação trabalhista. Então ela gosta de trazer um caso concreto para que você identifique o trabalhador. É um trabalhador eventual? É um trabalhador comum? É um trabalhador autônomo? É um trabalhador via estágio? Então ela vai te dar um panorama falando que fulano de tal foi contratado para jornada tal a tal e ela vai te conduzir para um trabalhador. Então é importante que você faça a revisão do que são os requisitos da relação de emprego para fazer esse contraponto com a relação de trabalho. E com isso finalizamos as pegadinhas em direito do trabalho que você pode encontrar na sua prova. Então revise a matéria, volte nesse vídeo quantas vezes for necessário e continue nos acompanhando em todas as redes sociais. Nós trazemos dicas gratuitamente e diariamente para que você consiga fazer uma melhor prova, para que você possa alcançar a tão sonhada aprovação. Eu fico por aqui e nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço!